Olá, gente, tudo bem? Então, eu serei, o novo professor de ética. Então, hoje nós iremos fazer o quê? Fazer uma revisão sobre todos os conteúdos, que a professora Yara passou, certo? Então, hoje nós iremos falar do capítulo 1, linguagem, pensamento e cidadania, certo? Então, estamos o tempo todo nos comunicando, na verdade, expressando, o que sentimos, o que pensamos, seja por meio de palavras, por gestos, escrevendo, cantando, dançando e até mesmo pelos emojis, que usamos nas redes sociais. Então, ó, vamos ver algumas imagens, e observar o que elas representam. A linguagem ela é um sistema de signos ou sinais usados para o quê? Para indicar coisas, para a comunicação entre pessoas e para expressar ideias, valores e também sentimentos. Então, os elementos que formam a linguagem são chamados de signos, que indicam e representam outros, certo? Então, uma palavra ela pode, exprimir sentimentos ou significado diferente, dependendo de quem a fala, de quem a emprega, de quem a fala, de quem a lê, de quem a ouve e o contexto que essa palavra, ela é usada, ela é empregada numa frase, certo? Então é por meio da linguagem que estabelecemos uma conexão entre os seres humanos, porque sabemos que os seres humanos ele precisa de linguagem para se comunicar por gestos, por palavras, escrevendo. Então, tudo isso é uma forma de linguística que os seres humanos empregam para se comunicar. Desde que o homem se entende por homem, ele notou que a semelhança no seu próximo. E com isso veio para ele a necessidade de se comunicar. Então, o filósofo Aristóteles, em sua obra A Política, ele disse que o homem é o único animal político, pois ele é dotado, de linguagem. Já Platão, no diálogo Fedro, ele diz o quê? Que a linguagem é um fármaco. Essa palavra tem três significados. Quais são eles? Remédio, veneno e cosmético. Onde o remédio é porque das palavras que percebemos o conhecimento, e conseguimos descobrir a nossa ignorância e com isso aprender com o próximo. Pro veneno, ele fala o que? É por causa da sedução das palavras, que nos faz aceitar uma ideia que pode não ser verdadeira, que pode ser errada. E como cosmético, a palavra funciona como uma maquiagem, que pode o que? Ocultar a verdade dessas palavras. Há muito assim, tempo, temos pesquisadores em todo o mundo que eles estudam as línguas e seus comportamentos variáveis. Sabemos que temos várias línguas, em todo o mundo e muitas delas são diferentes e elas variam entre si. Então os pesquisadores vêm estudando isso. Por quê? Porque quando eles encontram, algumas pessoas que falam diferente dele, ocorre uma preocupação em compreender essa variação existente, nessa fala espontânea. Por quê? Porque eles querem entender também o que as outras pessoas falam. Certo? Então, o estudo, dessas construções, influenciados pelos hábitos, eles perduram na sociedade, levando em conta o não aspecto linguístico, mas também o extralinguístico. E esse estudo, ele recebe o nome de sociolinguística. Aí vocês me perguntam, o que é a sociolinguística? Então, a sociolinguística, ela estuda, a relação entre a língua e a sociedade. Ou seja, é o estudo desse tipo do efeito, de qualquer e de todos os aspectos da sociedade, incluindo as normas culturais, algumas expectativas e contextos, na maneira como essa língua é usada.
e os efeitos também, né, do uso da língua dentro de uma sociedade. Ou seja, o objetivo da sociolinguística é o quê? É a língua falada, a língua sinalizada, né? Ela observada, a língua descrita e analisada em um contexto social, né? No seu contexto social. Isto é, em situações reais de uso. Ou seja, a sociolinguística, ela ocupa-se da língua não somente por si, mas como esta se modifica, né, para se adequar aos seus falantes. Por quê? Porque a língua ela pode sofrer variações, pode ir mudando. Como, por exemplo, usamos muitas gírias. Então, a sociolinguística ela vai estudar isso, o modo dessas gírias, por que empregamos essas gírias e como as pessoas entendem essas gírias, certo? E também é uma forma de usar o regionalismo, que é o quê? Como uma coisa tem um nome em um estado e em outro essa mesma coisa tem outro nome. Então, a sociolinguística também estuda essa variação, esse regionalismo, certo? Então, é basicamente isso que vamos revisar nessa aula. Eu vou deixar algumas atividades, né? Vocês copiam no caderno e me mandam lá no Google Sala de Aula, certo? Então, por hoje, a nossa aula é isso. Não deixem de fazer as atividades, que essas atividades elas valem nota e elas também contam a presença de vocês, certo? Então, até a próxima aula.